Olá pessoal, aqui é a Vera Lima e nós estamos no Comunicação em Pauta, o ponto da comunicação. Pessoal, nós estamos recebendo nesta edição uma mulher fantástica, escritora, jornalista, produtora cultural e baterista. Gente, ela não é fácil e não tá pouca prosa, viu? Brenda Marques, bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui conosco. A Brenda, pessoal, ela me surpreendeu muito, porque estou conversando aqui, eu sei muita coisa da vida dela, mas eu te confesso que eu não sabia nem a metade, viu? Porque, além disso tudo que eu falei para vocês, ela atua como apresentadora, como repórter também na Rede Minas de televisão, isso todo mundo já sabe, né, Brenda? Já está aí meio que, né, em bocas de Matildes, como a gente diz aqui em Minas, quando algo é muito assim comum, todo mundo sabe, né? Agora, eu não sabia, por exemplo, que ela já tinha feito um mestrado e agora está no doutorado em estudos de linguagens pelo Cefet, Minas Gerais, e que ela foi bolsista da Cátedra Unesco Memorial da América Latina em 2022. É muita energia que você está despendendo por aí, né, Brenda? Me conta um pouquinho de onde que sai essa energia toda para fazer tanta coisa. Vou brincar aqui um pouquinho, né? Que uma vez já me falaram assim, não, que você é Capricórnio com ascendente Aquário. O Aquário, é sempre o Aquário. Aí o problema é que Aquário viaja nas ideias, né? É acredita em tudo, tem a utopia na frente. Isso. E de alguma forma, o Capricórnio faz elas possíveis. Então, eu sou meio utópica do possível. Olha só. Faço isso. Tem até um livro, um passaporte literário que chama Utopias Possíveis. Eu viajo com eles cada vez que eu vou para outro país e tudo, e apresento o passaporte oficial e o passaporte literário. Esse passaporte literário é que abre portas de verdade, né? Por quê? Por que o passaporte literário? Eu até sei o porquê, imagino, quem está aqui nos acompanhando também na Comunicação em Pauta, mas o passaporte literário, ele te abre portas porque lá fora, quem é o dono da palavra, quem escreve, quem está aí nas escolas, os professores, vamos dizer assim, aquele que ensina, que repassa conhecimento, tem tanto valor assim? Seria por isso? Existe uma dificuldade com qualquer produção artística, seja literária, seja musical, de ter esse reconhecimento. Mas no lugar que é esse lugar da utopia que eu expressei, esse lugar que Manuel Bandeira falava também, Pazárgada, lá eu sou amigo do rei. Isso. É esse lugar que é um universo imaginário, que o visto é permanente. Que a gente pode tudo, né? Que a gente pode tudo, e o visto é permanente. O caminho, a gente vai, volta quando quiser, se não quiser, não volta. Eu entendi. Isso. Eu estava fazendo uma metáfora justamente para a gente fazer essa contraposição do mundo real. Uma vez eu conversava com o professor Aloysio Pimenta, eu acho que você vai se lembrar dele, né? Aloysio Pimenta, eu brincava assim, nossa, o meu conterrâneo mais ilustre, porque era um homem de uma sabedoria muito grande, né? E toda vez que ele chegava lá fora, principalmente né, nos países aí que a gente chama de primeiro mundo, né? Que são aqueles mais desenvolvidos, eles estendiam o tapete vermelho para ele, sabe? Pela gratidão, por tanto que ele nos ensinou, por tanto que ele deixou para a gente. Então, eu tenho maior apreço pelas pessoas que, através da sua arte, né, do seu conhecimento, da sua literatura, deixa para a gente, porque isso aqui que você entrega para a sociedade é um presente que não tem dinheiro que compre, sabe? Sim. Porque o seu conhecimento, o seu estudo, é o seu ser, é aquilo que você falou, é o seu passaporte literário, é a sua utopia, fazendo com que outras pessoas possam sonhar. Isso é muito legal. É isso, e traz, né, esse conhecimento, a memória, as raízes também, a cultura. Sim. Então, é muito rico o que a literatura propicia para a gente, né? E aí, no livro, vocês vão ver que Cantalice e a Cidade das Laranjas também mescla música. Afinal, essas duas paixões, né, a literatura e a música,
E a comunicação, comunicação, também estão né? sempre presentes na minha vida. Pois é, eu quero falar muito do Cantalice e a Cidade das Laranjas. O que você está trazendo aqui que vai encantar as pessoas, na sua opinião? Ó, Cantalice já é uma pessoa encantadora, né? Sim. Misteriosa, cheia de segredos. E ela, assim, no meio de um café e de uma broa, né? Uhum. Tece boas conversas aí no livro. E essas conversas, elas trazem histórias que têm relacionadas a antepassados, à cultura indígena, à cultura de imigrantes, à arte. Ela ama tocar piano, cantar. Uhum. E eu acho que essa história de Cantalice, a Cidade das Laranjas, toca num ponto que é esse ponto do afeto também. Uhum. De como a gente se encontra com as histórias familiares, ou seja, é familiar para muita gente. Essa herança de Minas, né? De Sim. ter uma boa prosa ali. Eu até faço dedinho de prosa e poesia. É isso, é um dedinho de prosa e poesia. O tempo todo ali traçando na história. Pode ter queijinho também, um Olha que legal, café olha e que legal. tudo que a gente gosta, né? É. Agora tem tem histórias assim para vários olhares. Sim. E olha assim, Tem dificuldades também, tem, né? tem luta, tem guerra, Então, tem assim, é um morte. romance vida real. Ele passa por histórias, algumas Sim. histórias reais e outras inventadas. Ah, tá. Mas Ficção um pouquinho, né? tem muita ficção Tem, também. tá. Sim. Olha, é um livro razoável Ficcionalizada. pequeno, né? Tem 113 Sim. páginas, então dá para ler numa sentada, né? Sim, até porque foi pensado também para que os jovens pudessem ler, né? Aham, Adolescentes, inclusive a isso. partir assim de 13, 14 anos, acho que vão Gostar. mergulhar também Tá. nela. Vem pela editora Imensa É Editorial, isso, né? imensa editorial. Ela é de onde? De Diamantina. De Diamantina, que legal. É uma editora que faz muitos livros para você, que você teve contato com ela através de algum outro escritor. Como é que é isso? O Essa sua contato com relação? a imensa editorial veio a partir de uma produção que o Anelito, Uhum, que é o editor, né? Que sim. inclusive prefaciou também o livro, que é responsável por essa coleção. Ele é um professor da Uhum, UFMG. uhum. E ele já conhecia algumas coisas dos meus trabalhos e tudo, e me convidou, através, assim, eu participei numa publicação de uma revista que ele estava publicando, e depois ele me convidou para a coleção. Ele convidou para a primeira coleção, que foi ano passado, mas eu falei assim, não, a Cantalice ainda está chegando, calma. Que legal. E aí, esse ano, eu estou participando, e interessante é que eu trocava muito com a Bilá Bernardes também, que está lançando junto Maroca Amordaçada. E aí ela fez uma noite de autógrafos lá na biblioteca e falou assim, vamos fazer junto? Aí eu fui lá e peguei essa ponta lá para a gente fazer junto. Já que você falou no Anelita, ele escreveu uma coisa tão bonita aqui que eu quero reportar aqui para vocês. Ele disse o seguinte: ainda é possível encontrar no interior do estado de Minas Gerais, por exemplo, uma senhora viúva que mora numa casa avarandada, que toca piano e canta, que aprecia Chiquinha Gonzaga e Luiz Gonzaga, que gosta de cozinhar, coar um bom café, fazer broas de fubá, passear nas montanhas e contar histórias. Assim é a personagem Cantalice, cuja construção numa sutil relação com Alice de Lewis Carroll alude às contradições do tecido social brasileiro. E aí ele faz aqui, Brenda Marques Pena é uma das mais importantes vozes da cena literária atual de Belo Horizonte, onde nasceu e vive. Olha que chique. Então, olha, ele está enchendo sua bola também, falando um pouquinho de você, dizendo que você fez mestrado na UFMG, né, enfim, está no doutorado, e que já publicou, né, entre outros, Tsunâmica, 2019, Desnaturalizados, 2016, Proé Maracá, 2022. Então, está aqui a Proé Poemaracá Maracá. virou verbo. Pois é. Você falou sobre um lado que você não sabia de mim, que era da pesquisa também, da parte de eu ter sido pesquisadora, né, da cátedra da Unesco, do Memorial da América Latina, e o Poemaracá veio a partir daí. Eu estava fazendo uma pesquisa exatamente do quanto a etnopoética é um encontro, assim, ela propicia um encontro através da arte, através da poética,
entre diferentes povos. Aí eu estava pesquisando muito, tanto o Comitê Indígena Mineiro, né, como um coletivo aqui que chama Cio da Terra, que é o coletivo de mulheres migrantes. E essas duas vivências, assim, então, mostraram muito isso, a potência que tem dos cantos, da expressão poética. E aí estava procurando uma palavra que expressasse uma unidade um pouco assim latino-americana, principalmente de povos diferentes, povos originários. E o que eu encontrei? O maracá ou maraca, né? Como falam os de hispanohablantes. Então, dentro disso, eu falei assim, então é preciso pôr maracá à vida, ou Que seja, legal. criar esse verbo que é essa conexão entre quem sente e está tocando as pessoas. Então, Põe Maracá, a partir disso, virou um verbo. E Põe Maracá foi lançado, é um livro que tem fotografias e poema. Ele é misto, né? Ele tem esse diálogo entre as duas. E eu fiz numa ocupação indígena em Brumadinho. Olha em Brumadinho, que vários indígenas que tiveram de se deslocar, inclusive, né? Tem essa questão da migração, por situações que a água estava contaminada, situações de catástrofes da mineração, né? Que a gente conhece. Então, foram para essa região de Brumadinho. E em Brumadinho, ali, teve uma festa, assim mesmo, uma roda, que eles chamam de toré, inclusive, e convidaram para a roda, e eu fotografei esse momento. Saiu também um documentário. Eu fiz um documentário a partir daí que chama realmente a etnopoética, como esse elo, né, entre comunidades, povos diferentes da América Latina. E de todas essas formas de se comunicar, tem alguma que te apetece mais? Isso é um desafio, hein? Porque é muito muita dinamismo, coisa, né? é muita coisa. Mas assim, você curte mais, você se sente mais Brenda Marques, Pena, escrevendo, fazendo reportagem, lançando livro, cantando, como é que é? Olha, eu acabei de assistir uma série, né, que saiu agora pela Globoplay, sobre Chico Anísio. E Chico Anísio falou uma frase que aí, assim, eu senti isso muito também. Ele falava que o palco cura tudo. Sim. O palco é realmente maravilhoso para esse momento de você fluir, né? E pertencer a esse lugar da arte, digamos assim. Mas os estúdios, que eu acabei enveredando muito pelo audiovisual também, tem até uma piada interna lá da Rede Minas que falou assim, tá vendo? Falaram que era para... Sua mãe falou para você estudar. Estude, menino. E você entendeu? Estúdio. Então, eu gosto de fazer audiovisual também, porque o audiovisual é isso, né? Consegue pegar várias expressões diferentes, né? E comunica com as pessoas também, né? Com o povo. Legal. Fazer essas conversas é ótimo. É ótimo, né? E, enfim, outra coisa que eu não sabia da Brenda, pessoal, ou por aí, cerca de 50 produções, 50 livros já lançados, sendo livros independentes e também compartilhados, né, esses livros que a gente tem participação. Mas eu achei uma produção muito intensa, muito fantástica. Então, assim, você está produzindo desde que nasceu, né? Porque já é muito nova, menina. É intenso, é intenso. Eu acho que minha produção literária tem a ver muito com escuta, como que eu fui escutando o mundo mesmo. E uma vez me perguntaram assim, desde quando que você se enveredou de alguma forma? Desde quando que você é poeta? Eu falei, poeta, bem. Aí eu pensei, quando eu comecei a escrever, falei, 12 anos. Mas depois eu mudei, eu percebi que eu comecei a ser poeta quando eu vi a luz do fim do útero da minha mãe. Desde quando a gente tem esse primeiro olhar e começa a perceber o mundo de alguma forma, é que tem tudo a ver com a humanidade, né? Ou seja, a gente sempre se sensibilizar e conseguir ver outras coisas que não estão ali tão estampadas na cara. Né? O ser humano pode criar arte. Pode. Isso, sempre. Então, olha, Brenda Marques, Pena, Brenda Marques, né? Canta Alice e a Cidade das Laranjas.
e você vai conhecer muito mais, porque a Brenda tem um trabalho maravilhoso, com certeza, nas redes sociais, que você vai passar a acompanhar a Brenda, @BrendaMarques, Brenda Marques Pena. Mesmo, Brenda Marques Pena, e você vai acompanhar, vai deixar aqui para a gente um like, o seu coraçãozinho e o seu comentário, se você já conhece a obra dela, se não, se você quer conhecer, enfim. Fique atento, porque tem muita coisa e essa moça não para de produzir. Um queijo e um beijo para você. Até o próximo Comunicação em Pauta, o ponto da comunicação.